Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Schmidt, sejam bem-vindos a mais um canal. E todo mundo sonha, né, em ser famoso, em ficar rico e ser reconhecido no mundo inteiro. Mas será que às vezes isso não pode ser tão bom assim? Pois você pode acabar perdendo a sua privacidade e não poder sair na rua sem ser reconhecido, assim. Mas será que isso é esse o motivo que leva muitas pessoas a forjarem a própria morte? E você acha que pessoas como Elvis Presley conseguiriam, tipo, desaparecer assim do nada enquanto estão no seu auge da fama? Ou até mesmo o Michael Jackson, que tá lá no alto, assim, simplesmente decidir forjar a própria morte, assim, para descansar em paz? Bom, galera, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, assim, pessoas que supostamente não morreram, que fingiram. E galera, pode parecer que não, mas o mundo da fama é uma loucura, assim. Cheio de fofoca, fake news, pessoas querendo falar mal sempre dos artistas, assim. E isso, pessoal, essa loucura toda da fama acaba dando uma pressão, assim, por cima do artista e ele acaba não aguentando tudo isso. Daí, o que ele faz? Ele tenta arrumar uma forma desesperada, assim, de acabar com tudo isso, assim. Então a gente chega de enrolação e vamos para o primeiro da lista, que é Tupac. Tupac, que é um rapper americano, assim, mundialmente conhecido, assim, e respeitado também por muitos rappers aí. Até hoje também ele é um dos rappers mais e algum dia, assim, no dia 7 de setembro de 1996, Two Rappers parou o carro na sinaleira e um outro carro parou ao lado dele, assim, disparando 6 tiros que acabaram acertando ele, assim. E isso, gente, foi muito fatal para ele, assim, pois ele acabou falecendo no hospital, assim. Um dos tiros que acertaram o Tupac acabou causando nele uma insuficiência respiratória, que acabou causando, assim, uma parada cardíaca. E bom, galera, segundo algumas teorias, Tupac teria feito isso para forjar a própria morte para escapar de ser preso. Ele teria bolado esse plano com um policial, assim, que o policial acabou meio que dando essa ideia de ele forjar a própria morte, assim, para evitar ser preso. Pois ele também, além de um artista mundialmente famoso, ele também era um artista muito polêmico, assim. Para mim, isso não faz muito sentido, assim. Porém, essa teoria pegou ainda mais a informação quando um policial aposentado acabou revelando, assim, isso depois de sua aposentadoria, que ele havia ajudado o Tupac a sair do hospital, assim, depois de vivo ainda. Então, gente, ó, eu não confio muito nisso, assim, coisa. Eu acho que isso aí é uma loucura, assim, de forjar a própria morte, porque a pessoa vai ter que se esconder para sempre, vai ter que viver na toca sempre, né? Mas isso é apenas uma teoria, assim. Muitos acreditam também que o Tupac realmente faleceu, assim. Inclusive seu parceiro, assim, um rapper também que andava muito com ele, em uma entrevista, assim, perguntaram pra ele se o Tupac poderá estar vivo, assim. E que nos seus últimos momentos nos hospitais, ele estava se recuperando rápido, assim, de seus tiros. Então, gente, olha, Tupac toma um tiro, ele tá se recuperando rápido, daí ou ele morre ou ele foge à própria morte, assim, coisa. Mas esse rapper que tava dando entrevista lá pra uma empresa aí, ele falou que se tratando do Tupac você nunca saberá. Mas até hoje nada foi comprovado, assim. E não tem como comprovar, assim, que o que o policial disse é verdade, o que o amigo do Tupac disse é verdade também. Não tem como comprovar isso, né? Até porque são apenas teorias, né? Ou seja, são coisas que não foram confirmadas ainda, né? Então não tem como comprovar. Então, gente, comenta aí se você acredita que o Tupac está vivo ou que ele realmente faleceu, assim. Então vamos para a próxima lista, que é Kurt Cobain. Kurt Cobain é um homem muito conhecido no mundo do rock and roll, né? Fundador da banda Nirvana, cantor, vocalista, assim, guitarrista, assim. E aí, gente, ó, na sua banda Nirvana teve vários sucessos, assim, que chegaram no topo, assim, cara. Várias músicas que bombaram, assim. E como muitos já sabem, o Kurt Cobain teria tirado a sua própria vida em sua própria, não em sua própria casa, né? Teria tirado em sua própria vida com uma arma no ano de 1994. Mas antes de sair de sua casa, assim, Kurt Cobain deixou uma carta para sua própria família dizendo que amava todos, assim, que amava todos de coração, assim. Mas ele também disse que estava cansado, cansado da própria vida que levava no mundo da fama, assim. Kurt Cobain também que tipo, o mundo rock é louco, assim, também, né, assim. Kurt, ele era um cara que bebia bastante, usava muitas drogas, assim.
E só a sua aparência já dava pra ver que ele era um cara assim não muito feliz assim, cara. E existem três teorias sobre a morte de Kurt Cobain. Uma delas é que ele mesmo teria tirado a própria vida. Mas ok, isso aí é mais uma afirmação mesmo, né? E a segunda teoria seria que alguém o matou, assim, que alguém o assassinou, assim. Então, e a terceira teoria diz que ele e a esposa dele forjaram tudo isso para que os dois pudessem viver em paz juntos. E sua esposa diz que eles fizeram tudo isso para fugir da própria mídia para poder viver em paz, né? Tipo, parece que é muito fácil fazer isso, né? Tipo, os caras são... Bem, o Kurt Cobain ele é muito conhecido no mundo do rock. E o que ele terá que fazer, assim, para não ser conhecido mais? O cara tem que fazer plástico, mudar a cara, assim, cara, sei lá. Ou então nunca mais sair de sua casa. Ou pegar e morar numa ilha deserta, não sei, porque... Realmente, essas pessoas são mundialmente conhecidas, assim, são conhecidas no mundo todo, então, tipo, não tem lugar no mundo que não saibam quem é Kurt Cobain, não saibam quem é Tupac, assim. Não deve ser muito fácil não, né? Seria uma loucura isso, né? Tipo, a pessoa, ela ia continuar viva, mas ela não ia poder viver assim. Tipo, o pessoal acha que forjando a própria morte iam deixar ela em paz. Acho que não vão também, né, cara? Tem um nome dessa lista aqui que é o mais certo que pode não ter forjado a própria morte. Mas eu não vou falar quem é para não poder, assim, coisa. Então, vamos continuar assim. E sobre o Kurt Cobain ainda, gente, olha, tem uma quarta teoria que essa aí, gente, ó, não dá pra afirmar também. Tipo, nenhuma das teorias que eu disse até agora, de que ele tirou a própria vida, de que ele foi assassinado, de que a esposa dele rolou plano, assim. A quarta teoria diz que a esposa dele o incentivou a fazer isso, assim. Tipo, o incentivou ele a tirar a própria vida. Ou seja, essa quarta teoria se ela fosse real, ela iria afirmar que o Kurt ele se matou mesmo, mas que foi pelo apoio da própria esposa. E ela teria feito isso para ganhar mais parte na herança da grana dele. Que coisa, que coisa, hein, cara? A própria esposa incentivando o cara a tirar a própria vida só para ficar com o dinheiro dele, né? Então, gente, ó, o que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários também se você acredita que o Kurt Cobain tá vivo ou que ele realmente faleceu. E vamos para o próximo artista que é Elvis Presley, né? Elvis Presley, que é mundialmente conhecido como o rei do rock, né? Assim, o, o cara que bombou muito, assim, com o sucesso de suas músicas no rock, assim. Eu ia cantar uma música dele aqui, mas melhor não, né? Melhor não. Assim. Porém, galera, seu legado do rock finalizou no dia 6 de agosto de 1977, né? 16 de agosto, aí, ó. E ele teria deixado sua esposa, assim, cara. Ele era casado, assim, teria deixado a sua esposa, assim. E ele foi dado como morto, assim, cara. Deu um sinal, assim, de que não estava mais vivo. Quando, na própria casa, ele simplesmente acordou pela manhã e disse a sua mulher que ia no banheiro, assim. Demorou um tempo, assim. A esposa dele entrou no banheiro e ele estava caído lá de barriga para baixo, gente. Foi só isso, mais nada. Enquanto chegou no hospital, alguns laudos do médico assim disse que o cantor faleceu devido a uma parada cardíaca por arritmia, assim, algo bem comum assim. Mas na época a gente, isso aí era algo assim que difícil de se pesquisar assim coisas. Mas os médicos acabaram confirmando isso devido ao histórico, né, de problemas de coração que a família do Elvis tinha, né? Isso aí é muito comum, assim, tipo, a família tem um histórico assim de vários tipos de problemas de saúde, assim, aí acaba tendo assim também nos próximos parentes que vêm, assim. Isso aí é algo bem comum até hoje em dia. E logo depois que o Elvis faleceu, que começou a surgir várias notícias assim, no mundo inteiro de que o Elvis não tinha falecido, assim. Até porque ninguém esperava nisso, né? O cara tava bombando, bombando e bombando muito, que acabou o quê? Que do nada ele vai e morre, assim, cara. Acontece isso, mas ninguém acreditou muito nessa teoria do... E a pergunta é, por que o Elvis Presley, que estava no auge de sua fama, forjaria sua própria morte? Bom, eu não sei se é realmente isso, né? Não sei se é essa mesma coisa, mas dizem que Elvis Presley teria forjado sua própria morte para que suas vendas, seus discos tivessem se multiplicado, assim, cara. Pois ali diz que vários meses depois que o Elvis faleceu, seus discos multiplicaram tudo, assim, cara. Multiplicaram as vendas, multiplicaram o preço. Ele acabou vendendo muito mais ainda depois do falecimento. Mas, tipo, isso não tem muito sentido, né? Tipo, como é que ele ia saber que se o mundo todo descobrisse que ele morreu, iam comprar mais disco dele? Mas tem uma outra teoria também que diz que
ele tinha forjado em própria morte, assim, tinha feito, assim, um plano com o governo de que ele ia forjar a própria morte para ter descanso, em troca disso ele ia dar relatos, assim, coisas, divulgação sobre o governo, assim, cara. Isso também é uma loucura, né, mas tem aqui, ó, tá aqui, ó, eu tô com um note aqui abrido, dizem que pessoas, depois que o Wesley faleceu, essas pessoas acabaram vindo um helicóptero pousando em cima da casa do Elvis, assim, cara. Ou seja, a teoria diz que ele forjou a própria morte em troca de negociações com o governo, assim. Tipo, o governo ia ajudar ele a fingir a própria morte se em troca ele desse algumas informações pro governo, né? Isso é uma loucura. E próximo temos Michael Jackson, assim, o mais recente dessa lista, né? Michael faleceu em 2009, né? Dia 6 de julho, assim, cara. E, tipo, sua causa de morte tem sido uma intoxicação, assim, tipo, o remédio em excesso acabou ganhando uma parada cardíaca. Por causa de vários remédios em excesso, né? E o Michael Jackson é um cantor, compositor, dançarino profissional e empresário, assim, tudo bem sucedido. E além de ser um artista mundialmente famoso e muito talentoso, ele foi sempre tipo rodeado por polêmicas assim, desde sua infância, que foi quando ele começou assim, a carreira artística nos Jackson 5, junto com sua família, seus pais, seu irmão, e até o dia da sua morte, e até depois da sua morte, assim. Podemos aqui dizer que o Michael Jackson nunca foi uma pessoa assim, tipo, 100% feliz, né? Por volta de suas polêmicas e tudo. E a mídia, assim, adorava o Michael, adorava falar mal dele, assim, coisa. E o Michael já não gostava muito das mídias. Ele já falava muito, assim, se as pessoas falavam, mentiam sobre eles, as pessoas acreditavam nessas mentiras. Por conta de mentiras de que que ele abusou uma criança, assim, de um jovem, assim. E nunca teve uma prova, assim, que comprovava isso. Nunca teve uma sequer prova, isso, cara. Sempre estavam acusando o Michael de ter abusado dessa criança e tudo mais. Pois é, a mídia realmente falava muito mal do Michael, assim. E aos 50 anos o Michael já não aguentava mais nada disso, assim. Aos 50 anos o Michael já estava tentando, assim, tipo, viver em paz, mas não conseguia, assim. E acabou que desde a sua infância, assim, que ele começou muito cedo mesmo, o pai dele forçava ele muito, assim. E acabou acontecendo que aos 50 anos, no dia 6 de julho, Michael Jackson foi declarado morto, assim. E segundo alguns laudos, Michael Jackson teria falecido a caminho do hospital. Mas também, ó, encontrei aqui uns negócios que diz também que o Michael Jackson faleceu em sua própria casa. E tem outros que dizem que ele faleceu a caminho do hospital. E tem alguns também que dizem que ele chegou vivo no hospital e acabou falecendo no hospital. Daí, tipo, o pessoal viu tudo isso e pensou, peraí, alguma coisa tá errada, né? Porém, Michael Jackson já conhecia a mídia, assim. Ele era um cara muito reservado, assim. E mesmo a sua morte foi uma coisa muito misteriosa, assim. Antes mesmo de sua morte, a saúde dele sempre foi uma coisa muito questionada, assim. Mas também a vida dele, assim. Os filhos, a esposa, sempre foram muito, assim, questionados pela mídia, assim. E tem vários vídeos na internet hoje que dizem que ele tá vivo, que não morreu. Tem o Michael lá de Dubai fazendo compras, o Michael de Paris. E tem o Michael que. Essa é engraçada. Tem o Michael que sai da ambulância, assim, que tem uma ambulância chegando no hospital, vai outro cara de lá e tira o Michael lá e tudo mais. Tem vários. Mas então, gente, ó, o Michael faleceu em 2009, já estamos em 2021, já passaram mais de 10 anos e até agora nada foi comprovado, assim. E é claro, tipo, esses vídeos aí são fake, porque o Michael antes já disse que ele já não podia mais andar na rua, assim, sem ser reconhecido, daí o que ele andava disfarçado. Então, tipo, o pessoal pega esses vídeos aí, que ele andando disfarçado para não ser reconhecido, assim, por ele não por ele querer sair em paz, assim, e pegam esses vídeos e postam agora e dizem, Michael Jackson tá vivo, assim, e tava comprando coisas em Dubai, assim. Vai lembrar que isso é uma teoria também que diz que ele anda por aí disfarçado, né, que o seu amigo Akon, né, o Akon, né, uma vez o Akon já disse uma vez que ele gostava muito dos disfarces, que os disfarces deixavam ele irreconhecíveis, né. Aí o que acontece? A mídia fala que ele tá por aí andando disfarçado e tal, porque como dizem, ele gostava dos disfarces. Pois sabemos muito bem que a vida de alguns artistas que são mundialmente conhecidos não devem ser fáceis, né? Mas forjar a própria morte assim não seria uma coisa muito assim boa de se fazer, né? Nem muito delicada de se fazer, né? Porque a pessoa ia estar viva, mas não ia poder viver em paz também. E eles falam que iam forjar a própria morte para poder viver em paz, mas não iam conseguir nem isso. Mas vale lembrar, assim, vale lembrar que isso aí é apenas teorias, tá, gente? Onde algumas pessoas creem e outras pessoas não. E também o Michael Jackson, cara, ele tava no meio de uma turnê, assim. Ele assinou um contrato de 10 shows, assim.
Em menos de 10 minutos já foram vendidos várias cópias, assim. E ele acabou meio que daí estendendo isso para 50 shows, cara. E ele estava lá, cara, quando ele foi apresentar o show do que chama o quê? This Is It. Ele tava lá empolgadão, todo feliz, cara. Eu só acho também que ele tava esgotado, assim, cara. Ele já tava com 50 anos, né, assim, já tava com 50 anos, né. Ou seja, não tinha mais aquele dom lá, aquele talento, assim. Não tinha mais, tipo, o talento ele ainda tinha, mas não tinha mais. Ele não era mais um jovem, assim, tipo, como jovem ele conseguia mais ainda, né. Ele não tinha mais o mesmo dom para fazer as coisas quando ele tinha quando era mais novo. Mas então, gente, ó, eu preciso saber da sua opinião. Você acha mesmo que todos esses artistas forjaram a própria morte? E deixa aí nos comentários o que tu acha sobre esse lance de forjar a própria morte. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que ficou assistindo até aqui. Se você gostou do vídeo e quiser me apoiar, eu que estou começando já tem um tempo, assim. Se quiser me apoiar, se inscreve no meu canal e clica no gostei. Me siga no Instagram que está na descrição do vídeo aí. Então, gente, muito obrigado a você que ficou assistindo até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.